Então, nós estávamos vendo no bloco anterior os pronomes pessoais, sujeito. Eu tinha combinado com você que nós íamos ver os pronomes pessoais, complemento. Pronome pessoal complemento, ele pode ser objeto direto ou objeto indireto. Qual é a diferença? Vamos lembrar? Um tem preposição e o outro é sem preposição. O direto, lembra? Ele vai direto, ele é sem preposição. E o indireto, ele é com preposição. Mas pronto, o que você precisa saber é isso. Vamos para o nosso pronome? Os pronomes pessoais vai ser aquele pronome, esse complemento, que vai tirar o objeto da frase e no lugar do objeto eu vou colocar este pronome. Então, ele vai complementar. Ele vai estar no lugar, como o próprio nome já diz, pronome, ele substitui o nome. Primeira pessoa que vai trabalhar junto com o io vai ser o me. Segunda pessoa, te. Terceira, lo, lá, le e se. Primeira do plural, nos. Segunda do plural, os. Veja aí, não tem o V, é só os. E no nos e no os, eu não tenho forma feminina e masculina. Eu tenho uma única forma, tanto para o feminino como para o masculino, nosotras, nos, ou vosotras, os. Certo? E depois, a terceira pessoa do plural, que vai ser los, las, les, se. Veja que o se não vai para o plural, ele fica sempre de uma forma única, ele é invariável. Então, se eu disser para você, por exemplo, queres el libro? Você vai ter que tirar esse livro da frase para não repetir para mim, quero o livro. E vai ter que substituir por um pronome. Como que ficaria? Livro, o que que é? É um substantivo masculino, está na terceira pessoa. Ele, o livro. Qual seria o pronome aí que a gente viu que era a terceira pessoa do singular e substituía o masculino? O pronome lo. Então, eu pergunto para você, queres el libro? E você me responde, lo quero. Para não ter que repetir o substantivo, eu coloco o pronome correspondente. Não é fácil? Outra perguntinha. Se eu disser para você, queres a rua? Agora eu quero a uma pessoa. Vejam aí que eu tenho a preposiçãozinha. Qual seria a resposta? Le quero, porque o le vai ser um pronome que vai substituir o objeto que tem a preposição. Não é fácil isso? Claro que é. Eu vou tirar o substantivo da frase e no lugar do substantivo eu vou colocar um pronome. Se ao invés de eu dizer nós vamos a tal lugar, eu poderia dizer nos vamos. Nosotros nos vamos. Então, não tenho que colocar aquele pronome do sujeito que a gente acabou de ver e só colocar o pronome complemento correspondente. Não é muito fácil isso? Então, lá na tua frase, no teu texto, o que você tiver na hora da prova ou quando você estiver treinando em casa, o que você vai fazer? Procurar o substantivo e eu vou tirar esse substantivo e no lugar colocar um pronome. Uma coisa que você deve estar pensando, mas eles usam muito pronome? É muito frequente esse uso de pronome? Claro que sim. Até a gente vai ver daqui a pouquinho, nós vamos usar dois pronomes ao mesmo tempo em espanhol. Isso tem um nomezinho especial. A gente já vai ver o nome, mas eles colocam dois pronomes. Tanto que dizem que quem sabe falar em espanhol, sabe ler em espanhol, sabe utilizar pronomes. Ao invés de ficar repetindo palavras, eles fazem esse gancho com os pronomes. Então, você tem que estar muito atento, muito atenta na hora da tua prova. Porque o que fazem muitas vezes? Lá do texto, nas próximas aulas a gente já vai trabalhar com texto, lá nos textos eles destacam do meio um pronome lo, um pronome lá e perguntam ao que está se referindo. Fica muito fácil você resolver isso. O que você faz? Sempre vai ter, quando é pronome, um verbo acompanhando esse pronome. Lembra quando eu falei para você? Quieres el libro? Lo quiero. Veja que junto com o lo, que é pronome, tem o quero, que é verbo. Como que eu faço, professora, na hora da prova, então, para saber ao que esse lo está se referindo? Se eles pedirem, destacarem lá do meio do texto um lo para mim e perguntarem o que está se referindo, é muito fácil. Você vai perguntar pro verbo que acompanha esse pronome o que ou a quem. Não é a perguntinha que a gente faz para saber do objeto direto e indireto? Então, veja, queres el libro? Lo quiero. Quero o quê? O livro. Pronto, você já tem a referência. Aí você pode estar pensando, mas muito fácil, professora. Se eu tenho lá um substantivo só, ele só pode estar se referindo a esse substantivo. Mas pode ficar bem tranquilo que no texto da tua prova também é assim. Você vai ter
um lo, que vai ser um lá, normalmente é lo e lá, por isso que eu estou me referindo tanto a eles, que vai ser destacado no meio do texto. Pega o verbo que o acompanha, ele pode estar tanto antes do verbo como depois, e lá você vai olhar. Vai perguntar para o verbo o que ou a quem. Você vai ter a resposta direta no teu texto. Não é muito fácil isso? Claro que sim. Agora, o que é a concorrência de pronomes? Nós vamos ter dois pronomes sendo usados ao mesmo tempo. Um objeto direto, aqui para facilitar eu vou dizer que ele se refere à pessoa. E um objeto indireto que vai se referir ao próprio objeto, a coisa que você está falando. Se eu disser assim, melode, o me é um pronome que se refere a mim, eu sou a pessoa. Lo deve estar falando, se referindo a algum objeto, alguma coisa. E o de é o nosso verbo. Isto é a concorrência de pronomes. Eu tenho pronome me, eu. Pronome lo. Vamos lembrar do livro lá de novo? Vamos pegar aquele mesmo exemplo que a gente vai engatando ideias aí. Melode. De, para mim, o livro. Não fica fácil? Então, são dois pronomezinhos. Você vai ver agora um quadrinho que tem toda essa concorrência de pronomes. Nós vamos ter, primeiro, o pronome me, te, se, o nos e o os. Pessoas, a gente acabou de falar. E depois, você vai ter o pronome lo, lá, los, las, que se refere ao objeto. Professora, a sequência sempre é essa? Pronome que se refere à pessoa e depois ao objeto? Sim, a sequência sempre é essa. Pessoa, objeto. Tanto se o pronome estiver vindo antes, como se ele estiver vindo depois. Se eu disser, te lo daré el vestido, eu vou dar para você. Então, veja como fica fácil isso. Não fica? Então, agora, nós vamos aproveitar e fazer uns exercíciozinhos aí. Vamos lá? Primeiro exercício que nós temos é um exercício muito prático que já está aí, já vai estar colocado para você em negrito, qual vai ser o substantivo. E nós vamos substituir por aqueles pronomes complemento que a gente viu. Queres um te. Te é chá. É o substantivo. Qual o pronome que eu vou ter que usar para substituir? Se é masculino, lo. Então, como que vai ficar? Lo quiero. Letra B. No quedaban entradas. Han vendido todas. O que han vendido? As entradas. Então, como é que fica? Las han vendido todas. Veja que a gente sempre está perguntando para o verbo o que venderam, o que fizeram, o que eu quero. É a maneira de você chegar direto à resposta. Próxima situação. Vienen las chicas, no dejan salir. Se eu tenho as chicas, as meninas, quem que não deixam sair? Elas. Então, no las dejan salir. Não está fácil? Vamos para a próxima. Compram los pantalones. Compram. O que compram? Pantalones, los pantalones. Professora, eu não sei o que é pantalones. Como que eu vou resolver essa questão? Olha aí, lembra da nossa primeira aulinha? O que é ser los? Não é um artigo masculino? Veja, você não precisa saber a tradução. Eu vou te contar daqui a pouquinho qual é. Mas daí, do artigo, você consegue saber qual é o significado, qual é o significado melhor? Qual o gênero, que é masculino? Los. Então, como que vai ficar? Compram los pantalones. Los compram, que é o pronome correspondente. Não ficou fácil isso aí? Pantalones é calças. Então, compram as calças, certinho? Então, vamos lá para um último exercício aqui. Elija a alternativa correta. Maria le contou toda a verdade a ele. Se você olhar pelas alternativas, nós temos uma concorrência de pronomes. Olha aí, em todas nós temos Maria e nós temos os dois pronomes. Primeiro o pronome que se refere à pessoa, depois ao objeto. Maria contou a ela. Então, Maria se lá contou. Então, contou para ela, pronome de terceira pessoa, se. A verdade, feminino singular, lá. Então, Maria se lá contou, que é o que nós temos na letra E. Agora você pode ficar aí revisando o que a gente falou, o que você anotou aí, e na próxima aula a gente vai ter outra aulinha de pronomes. Fica com um grande abraço, até lá!